Olá, me chamo Josué Andrade, seja bem-vindo ao nosso canal. Vamos trabalhar o mundo dos negócios voltado para vendas. É um universo fantástico e convido a você a nos acompanhar, a estar conosco, dá um cliquezinho, um joinha no nosso canal e vamos seguir para crescermos juntos, andarmos juntos nessa trajetória. Hoje estou aqui com um grande amigo, um parceiro que traz experiências fantásticas. Você que está iniciando e tem uma importância maravilhosa de conhecer um pouco dessa trajetória. A gente vai estar discutindo alguns assuntos, principalmente sobre as experiências que um jovem iniciante no ramo de representação comercial é com ele. Ricardo. Bom dia, é um prazer enorme estar aqui, tá? Falando um pouquinho desse universo de vendas, que é um universo que eu tenho como o movimentador, a máquina que gira o mundo. Algumas pessoas até falam, vendas, eu não sei vender. Todo mundo tem um pouco de vendedor. Somos vendedores. Nosso dia a dia nós vendemos algo sempre, mesmo aqueles que dizem que não são vendedores, vendem alguma coisa. O cara vende o seu trabalho, vende a sua aparência, nós vendemos tudo, né? Nós temos esse dom. Alguns trabalham comercialmente, faz disso aí uma profissão, que alguns dizem que venda seja dom. Eu tenho vendas como um trabalho desenvolvido, né? Você vai e constrói, relacionamento ajuda, mas é algo construído, não só dom. Tem um pouco, mas um trabalho de preparação. Para vender bem, tem que se preparar. É isso aí, Ricardo. Ricardo, a gente tem, eu tenho 20 anos de mercado, né? 20 anos como representante comercial. O início é sempre muito árduo, tem uma experiência fantástica, que isso nos faz robusto, né, ao longo dos tempos. E assim, a gente tem muitas coisas que foram acontecendo e fazendo com que a gente chegue a um nível bem legal, mas existem estágios. Sim. Né? Assim, vamos ver alguma coisa. Se você tem alguma história, alguma coisa interessante que possa ajudar o nosso parceiro, o nosso amigo que está iniciando, que vai estar transformando esse mundo, né, com o talento que é vender. Um ponto inicial para vendas é sempre se preparar. Você se prepara e junto com a preparação vai o planejamento. Sempre para quem vai empreender, para quem pensa em entrar nesse mercado que é fantástico, que é sensacional de vendas, a área de representação comercial, se prepare, se planeje, porque o planejamento é o que vai te dar base para tu construir. Não é uma coisa que aconteça assim do dia para a noite, virou a chave, você vai lá, você tem uma empresa e começa a desenvolver ela e as coisas acontecem, é construído. Então tem que se preparar, tem que se planejar, tem que traçar objetivos. Se na vida, se a gente não traça objetivo, a gente dificilmente alcança. Então, se traça objetivo, eu traço o objetivo para 6 meses, para 12 meses, para 3 anos, para 5 anos, e você vai montando as suas metas. Uma coisa que eu sempre trato com o time é rotina. E rotina, às vezes as pessoas levam essa palavra como algo repetitivo, e não é. Você tem uma rotina, você condiciona ao seu cliente, ao seu parceiro, que você vai ter aquela rotatividade de apoio. O cara já sabe que normalmente Josué me atende e Josué provavelmente na quarta-feira está aqui. Então já vira algo rotineiro para ele. Então assim, ele já passa a saber que a quarta-feira é o dia do Josué. Então ele já, mesmo sem às vezes saber, ele já separa teu tempo, separa aquele espaço para você e te atende. Então assim, a rotina é o cara traçar um roteiro. Eu vou ter 30 dias no mês.
eu vou montar um roteiro para 30 dias. A primeira semana eu tenho essa área, eu tenho aqueles clientes, a segunda semana eu tenho outra. E sempre manter a rotina, elimina teus custos, aumenta a tua produtividade, maximiza teu tempo. Tudo isso aí faz com que você tenha um resultado e um mínimo de erro. Então, assim, são alguns pontos para quem vai iniciar que você deve planejar, deve traçar, porque com certeza com o trabalho o único resultado é o sucesso. Show. Ricardo, a gente teve uma experiência, a minha pessoa em específico, eu comecei do zero na representada. Eu não tive pai como representante, eu tive pessoas que me influenciaram. Entre elas tem o Nemésio Júnior, que é um grande parceiro meu, né, da JR Representações, foi um cara que abriu as portas para mim. E assim, se tratando dessa parte do início, o representante que vai iniciar, o vendedor que vai iniciar, né, nesse ramo magnífico, nessa jornada. Eu me lembro de uma situação que a gente passou, que ao ponto de ficar nervoso demais ao ir abordar o cliente. Eu tenho que visitar aquele cliente hoje e, era um negócio assim, meu Deus, o que esse cliente vai dizer para mim, como que eu vou abordar? E criava todo um clima, um cenário que parecia que era uma montanha para se escalar maior do mundo. E a gente rompeu, acho que é uma das grandes dificuldades que eu vejo para quem vai iniciar o processo de baixo, do zero, né? Romper esse momento onde que ele sente aquela coisa, ele tem aquele desejo, tem aquela vontade de abordar o cliente, mas ele tem aquele nervosismo. Às vezes eu já vi pessoas que deixaram o mundo das vendas por conta desse sentimento. Aí vem a pergunta, mas a pessoa, ela não tinha o dom? Eu considero que não é a questão de dom, é a questão da pessoa ser obstinado para romper as dificuldades que vêm, né? Então, assim, a gente tem algumas experiências e é por isso que a gente também está desenvolvendo esse canal, justamente para ajudar essas pessoas que tiveram dificuldade, que têm dificuldade, né, no seu inicial, e trazer uma esperança de dias melhores para aquelas pessoas, né? Verdade. Uma estratégia minha e uma dica que eu dou para vocês em relação a isso. Eu sei que tem um bloqueio de às vezes você chegar no cliente, se apresentar e de que forma você vai fazer, você vai construir aquela venda. Eu uso uma estratégia que tem dado resultado, e sempre vem quebrando o gelo. Eu digo como quebrar o gelo com o cliente. Eu sempre procuro, quando eu estou conversando com o cliente, espero ele falar, expor alguma coisa ou tocar no assunto, mas eu sou muito observador. Eu estou conversando com o cliente e eu estou analisando o que tem por trás dele, se ele tem algum hobby, do que ele gosta. Tem lá o quadro dele com a família, tá lá um capacete, ele gosta de moto, ele gosta de futebol. E eu espero, quando eu tenho uma oportunidade, eu procuro pontos comuns. Pontos da gente que a gente tenha algo em comum. É a ligação, né? Acaba conectando. Criar conexão. Então, assim, quando você cria conexão com o cliente ou com o parceiro, você percorre 50% da jornada daquela estratégia que você tinha para vender. Então, você já cria um elo, uma ligação. E isso te ajuda a quebrar o gelo, e te dá uma facilidade maior para que tu negocie, para que tu fale da tua empresa, para que ele te dê alguma atenção maior. Ele começa a te ouvir, pode estar prestando atenção. Quando você quebra esse gelo, quando você cria esse elo com o cliente, ele passa a te olhar mais nos olhos, ele passa a ter mais atenção do que tu está mostrando, ele passa a querer entender mais do teu produto, do teu serviço. Então, essa é uma estratégia que eu tenho utilizado e sempre tem dado certo. Eu tenho várias experiências com alguns clientes que eu sentia que tinha um bloqueio, fui visitá-lo, o cara não posso atender,
ou hoje não vai dar, até que a gente quebra o gelo, até que a gente cria esse elo. Depois que cria, o cliente ele passa a ter uma certa atenção, um certo carinho, até eu falo dessa forma de um carinho de relação com o prestador de serviço dele, o representante. É uma experiência magnífica, grande, e eu queria aproveitar, Ricardo, a gente também, a gente tem essa conectividade, claro, mas eu queria trazer também agora, puxar um pouco para os últimos 3 anos. Sim. A gente teve vamos dizer assim, um abalo sísmico. Verdade. Né, no mundo e se transformou. E assim, o que a gente consegue tirar de momento, primeiro no ponto inicial ali em 2020, onde que teve aquele terror, aquela coisa toda que, né, do fica em casa e, enfim, a estrutura comercial, ela mudou? José, eu lembro como hoje, o dia 18 de março de 2020, né? Eu estava em João Pessoa, na Paraíba, e aí inicia-se o vulcão entra em erupção, né? E vamos voltar. O hotel disse assim, ó, a gente vai fechar, não dá, a gente tem que fazer o check-out aí, tem que sair. E eu voltei para Recife, e 18 de março a gente começa com aquele receio, medo do futuro, medo do que vai vir. Ninguém conhecia nada, não sabia o que é que o vírus poderia de fato nos atrapalhar assim. Até então a gente achava que era algo que estava só na China, só lá, e podia ser que chegasse aqui, mas não seria tão forte, né? E foi diferente. A gente passamos esses primeiros meses onde havia incerteza, havia insegurança. Nós ficamos temerosos. Você como representante comercial, eu como CLT, mas assim, a gente não sabia dali para frente como seria. Eu acho que teve até uma pressão psicológica, claro, né? Assim, eu acho que claro, bagunçou um pouco muitos parceiros. Claro, mas graças a Deus, o período mais conturbado foi março, abril e maio, até que a gente parou, se estabilizou, né? Viu que o mercado tinha uma demanda, o mercado ele precisava de que continuasse ocorrendo as vendas, porque todo mundo tem que se alimentar, todo mundo consome todos os dias, e não podia parar. Ricardo, só colocando aí, e ficou um consumo exagerado. Verdade. Né? Onde que se tinha uma expectativa que diz, não, vai acabar diminuindo alguma coisa no consumo, e foi o contrário. Bastante. Né? E criou um clima assim, cara, uma atmosfera muito diferente daquilo que a gente se imaginava, falando na parte comercial. Sim, né? sim. Porque a gente tinha o planejamento todo para ficar em casa, atender os clientes, sendo que a gente tinha uma rotina presencial. Né? Então, essa alteração acho que pegou muita gente de surpresa, e eu acho que até pessoas que não eram preparadas passaram dificuldade nesse sentido, né, do mercado. Até porque a questão de medo, daquele momento, muita gente se desesperou, muita gente da área comercial ficou perdido. Eu lembro que a gente até começou a tratar assim, da forma: vamos focar naquilo que a gente controla. O que a gente não controla, a gente vai ter que passar. Aquilo está além das nossas forças, além do nosso controle. Então, vamos focar no que a gente controla. O que a gente controla era a nossa relação com o cliente, a nossa estratégia de vendas, de que forma a gente poderia passar aquilo ali. Eu tinha clientes que atenderam de porta fechada. E como vender, né? Como vender dessa forma? Mas havia demanda fora. O cliente estava fechado, mas havia demanda. Por isso que o mercado o varejo, os caches, o atacado,
o varejo alimentar, o mercado alimentar, ele teve um boom gigante nesse momento de pandemia. As pessoas ficaram mais em casa, evitaram restaurantes, evitaram fast foods, evitaram estar no parque, no cinema, até porque estava fechado, e passaram a consumir mais do que antes. Passaram a fazer o jantar que pedia no aplicativo, passaram a cozinhar, passaram a consumir mais, as crianças ficaram mais em casa. Então, assim, esse mercado, quem se antenou, até aconteceu de muitos clientes que atendiam o mercado com produtos não alimentar, eles passaram a incluir o alimento nas suas prateleiras. Eu vi vender a parte de commodities em lojas em magazine, né? Departamento, vendendo alimentos que normalmente se vende no mercado, se vende no cash. Então, a estratégia deles foi essa naquele momento. Qual era a estratégia desse tipo de comerciante ou desse tipo de segmento, desse cluster? Era de atender de alguma forma, de poder controlar aquilo que estava ao alcance dele. Abrir as portas ele não conseguia, abrir daquela forma normal ele não conseguia, então focou no que ele podia controlar. Eu posso vender o alimento aqui dentro, então eu vou trazer o cliente de alguma forma, não só para comprar o que eu vendia antes, mas para comprar o alimento. E isso. Foi uma estratégia e muitos sobressaíram. E no caso dos vendedores, eles acabaram tendo que se adaptar a esse atendimento. Adaptação. Né? E agora, Ricardo? Porque assim, a gente, de certa forma, está fora da pandemia. No Brasil já foi até passado uma liberdade bem maior, né? Bem maior. E a expectativa, vamos falar do Ricardo, a expectativa do Ricardo como um gestor de representantes. Sim. Né? E o que a gente vê sobre essa mudança, porque a gente teve, de certa forma, uma mudança no perfil de atendimento. Ainda hoje eu tenho clientes que eles só atendem à distância, eles não têm aquela coisa mais do tete a tete, né? Sim. E a gente acaba que tem outros que, cara, nem na pandemia largaram, foi o atendimento mesmo ali presencial. E eu era presencial, não comprava e tinha essa coisa toda, né? Mas a gente teve essa mudança. Sim. Essa mudança, tratando do ano de 2022 para frente, o que o Ricardo está vendo aí que melhorou, que está mais ruim, adaptação, como que ficou toda essa interação no mercado? Eu vou até José, te falar uma coisa que mudou, algo que eu acho que demoraria uns 5 a 10 anos para mudar, e ela mudou em 3, né? Hoje, os smartphones, ele foi acelerado o processo digital de compra. Muitos dos clientes também utilizaram essa ferramenta de vender no e-commerce, no trabalhar no digital, de fazer. Eu acho que o Instagram, ele fez a área comercial nele aumentar gigante, crescimento absurdo. Então, assim, e alguns clientes que, mesmo tendo perfil de loja física, abriram o espaço para atender via WhatsApp, via Instagram, via redes sociais, via alguma ferramenta digital, aplicativo de comida, desse negócio. Que acho que num pensamento de 2019 ele nunca imaginaria que iria vender esses produtos dessa forma, de forma virtual. Então, assim, cresceu muito o brasileiro, eu posso falar pelo brasileiro, principalmente o povo do Nordeste, tiveram uma adaptação enorme. Hoje, dificilmente haverá algum recuo em relação a isso. A gente vai continuar crescendo com esse atendimento de forma virtual. O teu cliente, ele passa a te atender fisicamente, que eu acho essencial, tá? O tá perto, face to face, tá com contato, a relação, olho nos olhos, eu acho que tem um poder de influência gigante.
Porém, a gente não pode deixar de lado essa ferramenta que é as redes sociais, o WhatsApp, o Telegram, te dá um poder de alcançar distâncias maiores, ganhando tempo e com menos custo. Então, assim, tem um momento da visita presencial e tem um momento do acompanhamento e da visita online. Hoje a gente tem uma visita online, como tu falou, tem cliente que prefere hoje no online, prefere hoje te mandar um pedido, ou fazer uma análise, ou te montar uma venda, uma estratégia contigo. A gente tem as ferramentas de reunião, de contato hoje via notebook, abre no celular, faz reunião com o cliente, analisa número, abre planilha. Hoje, o que é que acontecia muito, né? A gente esperava muito esse tipo de contato. Vamos agendar com o cliente para fazer uma reunião daqui a um mês com a equipe, que é quando ele reúne a equipe no final do mês ou no início do outro mês. Hoje as ferramentas estão aí na porta de quem se estrutura, claro, né? E vai batendo. O cara põe uma sala de reunião, uma câmera, um notebook, junta a equipe. Ele tem mais contato com a equipe, ele tem mais contato no nosso caso, com o cliente. Quero fazer uma reunião, a gente precisa resolver algo, precisa falar, precisa montar uma estratégia, precisa apresentar um incentivo, alguma coisa. Via computador, abre, faz a reunião, apresenta tudo e você ganha tempo, você está mais conectado às pessoas. Então, acho que a palavra para 2022, 2023 é conectar. Se conectar, conexão, buscar sempre se conectar com os clientes, se conectar com as ferramentas que a gente tem hoje, se conectar sempre. Então, conexão é a palavra para o futuro. Massa. Eu acho que é o que vai nos guiar aí pelos próximos anos. Então, galera, vamos nos conectar. Veja bem, a gente teve essa passagem breve do Ricardo aqui por nossa região e para mim é uma honra ter ele com a gente no canal, discutindo, falando sobre os nossos negócios, claro. E eu vou pedir para ele deixar uma palavra de incentivo para vocês. A gente precisa muito estar ouvindo e, claro, pela experiência que ele tem uma bagagem bacana para dizer para você, deixar um recado e vamos para cima. Então, José, primeiro eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui. Eu tenho um carinho enorme por Imperatriz. Como eu te falei, é uma cidade que me agrada, uma cidade tranquila, de pessoas boas, e a gente tem criado uma amizade, criado uns laços, isso é importante. E o que é que eu deixo como recado? Na vida nada é tão simples, mas nada também é tão complicado que seja impossível de ser feito, né? Então, você que quer empreender, quer focar nessa área de vendas, quer ser um representante comercial, quer atuar dessa forma, você deve, como eu falei no início, planejar, montar sua estratégia e acreditar. Nessa última semana eu escutei um comentário do cantor Gustavo Lima, que alguém pergunta a ele assim, se você não fosse cantor, qual seria seu plano B? E ele fala assim, eu não tenho um plano B. Porque eu tenho tanta certeza do que eu faço vai dar certo, que eu não me preocupei com o plano B. Que o plano B, na verdade, é uma desculpa para quem não tem certeza e não acredita de forma 100% do que vai fazer, que vai dar certo. Então, assim, se você quer, se você acredita, se você tem essa vontade de ser inserido, de entrar no mercado de vendas, na área de representação comercial ou em outras áreas, as redes sociais, como eu falei, a ferramenta digital está aí, acredite 100%, foque. Você vai ter momentos de dor, vai ter momentos de alegria, vai ter momentos que você vai ficar com dúvida, será se é isso mesmo que eu quero para a minha vida? Eu acho que não dá certo, eu vou desistir. Persevere, porque como eu falei,
o resultado da perseverança e da persistência é o sucesso. Sucesso, show. Então, sem isso, sem perseverança e persistência, a gente não chega a lugar nenhum, não alcança e fica com a desculpa do plano B. Então, não tenha plano B. Plano A sempre com foco e determinação. É isso aí. Pessoal, a gente fica por aqui. Muito obrigado pela participação de vocês e continue seguindo o nosso canal, que a gente vem com muita novidade, muita coisa boa, muitas ideias que podem ser compartilhadas e entendidas dentro desse cenário do mercado de vendas, tá bom? Forte abraço, fiquem com Deus, até mais. Até mais.